Quarto ano, boa tarde! Vamos finalizar nossa semana de estudos com a disciplina de História, não é mesmo? Então vamos lá, vocês vão estar abrindo o módulo de vocês no capítulo 10, se for a plataforma na rota 10, sequência didática 3. Quem eram os imigrantes, tá certo? E vocês abrem a partir da página 286. A gente tem aí, ó, essa imagenzinha, tá vendo aí, ó? Que mostra alguns imigrantes, né, que desembarcaram nos portos do Rio de Janeiro e Santos, São Paulo também, lá no ano de 1907, né? No século XIX, muitos países da Europa e da Ásia passavam por crises e guerras. Leia sobre a trajetória de pessoas originárias desses países que buscavam uma melhor perspectiva de vida. E nessa perspectiva, na busca dessa melhor condição de vida, um dos lugares que essas pessoas almejavam vir morar para sair do meio da guerra, das crises, era o Brasil, tá certo? As pessoas não conseguiam emprego, nem acesso à terra para produzir alimentos, fugindo da fome, da guerra e da falta de oportunidade, muitas vieram para o Brasil. Os donos das fazendas pagavam pelo transporte dos imigrantes para depois cobrar deles. Com isso, os colonos já adquiriam uma dívida antes mesmo de começarem a trabalhar. Então, veja só. Primeira coisa que vocês têm que lembrar, né, nessa informação aqui, que esses imigrantes receberam o nome de colonos, certo? Colonos. Quando vocês ouvirem a expressão colonos, vocês vão se lembrar que são esses imigrantes, tá? E alguns donos de fazendas, sabendo que existiam pessoas com vontade de sair dessa situação em outros países, ofereciam a passagem, o transporte de saída lá do país deles para chegar aqui no Brasil. E isso não era coisa barata, tá? Então, essas pessoas que já saíam dos outros países, por exemplo, saíam da Ásia, né? E vinham para o Brasil com tudo pago pelos fazendeiros, já chegavam aqui devendo horrores a eles, porque, como eu disse, era uma viagem muito cara. E essa dívida era paga como? Com trabalho, tá? Nas fazendas, as famílias estrangeiras só recebiam o pagamento após a venda da colheita do café. Todos os produtos e alimentos eram comprados com o dinheiro do dono do cafezal ou no armazém deste, aumentando a dívida. Então, eles trabalhavam para pagar a passagem, a vinda, né? Que trabalhavam muito, muito mesmo para poder pagar, que a dívida era enorme, mas eles precisavam se alimentar, né? Enquanto trabalhavam. E aí, eles eram obrigados a comprar a comida onde os donos da fazenda vendiam, certo? E como eles não tinham dinheiro para pagar, que não tinham recebido ainda, eles só faziam aumentar a sua dívida. Raciocine comigo. Virou uma escravidão, né? Esses imigrantes, esses colonos trabalhavam para pagar o que deviam. E aí nunca recebiam qualquer valor financeiro que pudesse vir a mostrar realmente uma perspectiva de vida para eles, né? Nesse sistema, os colonos viviam endividados, situação que gerava muitas greves e revoltas. Não é para menos, né, gente? Na página 287, nós vamos ter aí o seguinte. Para solucionar o problema dos imigrantes, o governo brasileiro passou a pagar sua passagem. Entenda como esse mecanismo funcionava. Então, vamos lá. O governo brasileiro fazia propaganda do Brasil na Europa para atrair os imigrantes. Eles embarcavam em navios em viagens que duravam até entre 12 e 30 dias, não havia conforto, as famílias ficavam em porões escuros, sem ventilação e com péssimas condições de higiene. Ao chegar aos portos brasileiros, pegavam trens ou outros tipos de transporte para chegar até as fazendas. O governo oferecia, né? Mas olha a situação da viagem que eles ofereciam. Os imigrantes desembarcavam em Santos e eram enviados para a hospedaria de imigrantes em São Paulo. Dali, uma parte seguia para trabalhar nas fazendas de café, outra parte ia trabalhar nas cidades, como operários e artesãos.
e nos portos como carregadores. Eles não ficavam devendo nada, tá, ao governo. Nas fazendas, eles eram pagos de acordo com o número de pés de café que a sua família conseguia plantar. Moravam em pequenas casas e cultivavam as suas roças entre os pés de café. Melhorou um pouco aí, né, a situação, porque aí eles não tinham mais dívida com os proprietários das fazendas, né? Eles trabalhavam e recebiam por isso. Recebia pouco, mas recebia. Observe a foto do Museu da Imigração, que é esse aqui, que ocupa o local da antiga hospedaria de imigrantes. Hoje o acervo guarda depoimentos, roupas, acessórios e outros documentos de imigrantes de diversas nacionalidades. Vamos lá. A página 288, conheça os principais povos que vieram para o Brasil. Então, nós temos aí os italianos, uma imagem aí de uma foto dos italianos, né? Os saberes e os costumes dos italianos foram incorporados nos estados brasileiros que receberam como imigrantes. Por isso, há lugares no Brasil em que se observa o hábito de comer pratos italianos, como espaguete, risoto. Os italianos introduziram no Brasil a produção do vinho em escala industrial e com técnicas agrícolas avançadas para a época, que até hoje são utilizadas. Na foto, família de imigrantes italianos no Espírito Santo no fim do século XIX. Os alemães também vieram para cá. A Oktoberfest, minha gente, tem hora que a língua do som enrola, que só Jesus, viu? É uma festa de origem alemã, comemorada no mês de outubro, em Blumenau, Santa Catarina, como se vê na foto. Os imigrantes alemães dedicaram-se à agricultura no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Paraná. Alguns se dirigiam para São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Eles contribuíram para a diversificação da agricultura, influenciaram a arquitetura de várias cidades do país e trouxeram hábitos alemães, né, de alimentos próprios, como o consumo de batatas, repolhos e salsichas. Gente, essa Blumenau, Santa Catarina, ali no finalzinho do mapa do Brasil, Rio Grande do Sul, quando você chega lá, você parece realmente que está entrando em uma cidade alemã, num estado alemão. É totalmente diferente, ficou muito enraizado naquela região ali os costumes dos alemães. Também vieram para cá os espanhóis. Alguns imigrantes criaram organizações para ajudar os trabalhadores necessitados, como a Sociedade da Beneficência Espanhola, que é essa da foto aí, na cidade de São Paulo em 1919. Os espanhóis se concentraram em Santos, São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador, como comerciantes, estivadores, operários, mecânicos e sapateiros. Foram eles que difundiram o consumo de ervilhas e grão de bico. Os portugueses, isso aí, né, são bem conhecidos da gente, né? A maior parte dos imigrantes portugueses se concentrou no Rio de Janeiro e São Paulo, Minas Gerais e no sul do país. Dedicaram-se a pequenos comércios como armazéns e padarias. Na foto, o imigrante português com os filhos enfrenta uma quitanda no município do Rio de Janeiro por volta de 1920. Os árabes também vieram para cá, pois os primeiros árabes chegaram ao Brasil no fim do século XIX, vindo principalmente do Líbano, da Síria e da Turquia, do Egito, do Iraque e da Palestina. A maioria deles chegava ao Brasil sem saber falar português. Eles se estabeleceram em São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e empregaram-se no comércio e na indústria. Sua influência é muito presente na culinária, como pratos que se popularizaram em todo o país, como o quibe e a esfirra. Na foto, grupos de refugiados sírios durante uma aula de português na Sociedade Islâmica de Guarulhos, São Paulo, em 1914. Os judeus também vieram. Começaram a vir para o Brasil no início do século XIX, fugindo das perseguições religiosas. Dedicaram-se principalmente ao comércio e contribuíram de modo intenso para a vida cultural brasileira por meio da fundação de jornais e de revistas. Na foto, família de origem judaica, no município de São Paulo, por volta de 1920. Tem uma grande emissora aí, hein? Que é da origem dessa época. Então, pessoal, primeira questão dessa aula, tá? Selecione a alternativa que descreve a relação entre os imigrantes e os donos de fazendas no Brasil no século XIX. Como era essa relação entre eles? Os imigrantes e donos de fazenda tinham uma relação harmoniosa?
Ah, acho que não, né? A maioria dos imigrantes tinha algum tipo de dívida com os proprietários das fazendas. É algo a se pensar. Os donos das fazendas não contabilizavam a quantidade de café plantado pelos colonos, pois se importavam mais com o bem-estar deles nunca na vida. Os imigrantes tinham grande autonomia dentro das fazendas de café? Nunca na vida. Eles não tinham autonomia nenhuma, direito a nada. Então a maioria dos imigrantes tinha um tipo de dívida, né, com os proprietários das fazendas. As demais questões, meus amores. Ui, desculpa aí, tia. As demais... sai, rapaz. Tá vendo? A minha câmera quer aparecer todo jeito pra vocês. As demais questões vocês vão estar fazendo aí, tá? De acordo com o que tia Sam colocar lá na agenda para vocês fazerem, tá bom? E a nossa próxima aula, o assunto será a migração dentro do país. Nós vimos os imigrantes, né? A imigração. E agora nós vamos ver a migração. Imigração de fora para dentro do país e imigração dentro do próprio país. Tá bom, meus amores? Então, um final de semana extremamente abençoado para vocês e para a família de vocês. Que o Espírito Santo, né, esteja aí protegendo e cuidando de cada um de vocês. Saudades gigantes, tá bom? Menina, as atividades estão luxo. Estou amando receber todas elas e o carinho também, tá? Desculpa quando tia Sam demora para responder, é porque são muitos e-mails. Mas sempre que tia Sam tem uma oportunidade de estar respondendo a todo mundo, tá bom? Então, um beijo grande e até a próxima aula. Tchau, tchau! O meu avô era de um outro país e fez uma longa viagem para chegar até aqui. Uma aventura de dias e dias pelo mar. E quando queria me entreter, contava a história da sua viagem. Eu ficava atentamente ouvindo. Ele dizia que aquelas viagens que os imigrantes faziam eram muito diferentes daquelas que as pessoas fazem hoje em dia. Era tudo uma aventura, desde o começo até o final da viagem. Precisava ter muita coragem. Dizia que no país em que morava, somente se falava da falta de trabalho, da fome e dos perigos de uma grande guerra. Naquela época, havia muitas propagandas sobre a vida no Brasil. E por isso, era preciso procurar por melhores condições de vida e aproveitar a oportunidade que se oferecia para quem quisesse mudar de vida. Mas a viagem era longa, cansativa e até triste. Dias e dias navegando pelo mar. E para vencer o tédio da viagem, o convés do navio era o lugar para desafiar a imensidão dos 7 mares. Havia pouco espaço para a alegria. As tristezas deveriam ficar junto com a imensidão do mar. A Terra Nova estava chegando e era preciso ter espaço no coração para conter o tanto de alegria que ali fosse possível caber. O pouco de alegria não era só para as crianças, mas também para os adultos, quando um grupo de golfinhos mostrava-se acompanhando aquela longa caminhada. Mas, numa madrugada, ouviu-se um apito. Soava um pouco diferente dos outros tantos que se ouvira durante aqueles longos dias. Era um som que vinha carregado de esperança, alívio e também de incertezas. Afinal, o lugar onde estavam chegando não era conhecido. O meu avô chegou até a fazer uma poesia para aquela nova terra, que chamou de Deusa da Felicidade. Posteriormente, achou melhor chamá-la simplesmente de Esperança. Foi uma poesia que ninguém da família jamais ouviu nem leu. Ela ainda hoje flutua na imensidão daquele mar. Mas logo aquela esperança despiu-se dos seus encantos e colocou nas mãos dos imigrantes seus instrumentos de trabalho. Todos sabiam que vinham aqui construir uma vida melhor, e era preciso trabalhar bastante para que esta melhora acontecesse. Quando a família do meu avô pisou no solo brasileiro, o meu bisavô fez com que toda a família se voltasse para o continente e disse:
De agora em diante, este será o país que deveremos amar. Esqueçam o que passamos. Estamos prontos para uma nova vida. Os imigrantes desembarcavam em Santos e algumas famílias eram encaminhadas de trem até o Brás, onde ficavam na hospedaria dos imigrantes. Depois, partiam para as lavouras de café no interior do estado. Muitos deles, entretanto, preferiam ficar em São Paulo e arranjar outro modo de vida. Meu avô dizia em suas poesias que a liberdade é o desejo primordial de todos os povos. E mesmo que a vida fosse dura em qualquer lugar do mundo, era preciso lutar por ela para que a vida tivesse sentido. Meu avô contava também sobre seu amor e me dizia que conheceu minha avó num cafezal. Um romance bem diferente daqueles que aparecem em novelas. Os romances aconteciam, como hoje, sempre na sua maior intensidade, mas ao sabor de costumes diferentes da nossa época. E assim, aquela pobreza foi sendo substituída por uma nova força de trabalho que gerava cada vez mais riquezas e transformava a vida de todos. Meu avô e os demais imigrantes tiveram grande influência no desenvolvimento da cidade. Um amigo meu disse que o avô dele também tinha uma história parecida. Chegou aqui um pouco antes do meu avô. Uma história quase igual, mas vieram de outro país bem diferente. Depois, mais tarde, fui descobrindo que milhares de imigrantes vieram também de muitos outros países, que para aqui trouxeram seus instrumentos, costumes e crenças.